Pode começar, pessoal. Então, bom dia a todos. Nosso grupo é composto por mim, João Vitor, pelo Luan e pela Paula. A gente vai continuar a falar sobre o projeto liminar de um chassi para um veículo de alta eficiência energética. Temos o índice da apresentação. Então, falando um pouco sobre o projeto informacional, voltando um pouco ao contexto, a equipe Dynamo, que é um projeto de extensão da UTFPR, que desenvolve veículos elétricos para competir na Shell Eco Marathon, atualmente a equipe ela não possui um chassi para o seu veículo elétrico para competir na competição, porque o modelo antigo ele tinha uns problemas de resistência e design. Então, a proposta vai ser desenvolver um novo chassi para objetivar a participação da equipe. A meta a gente precisou alterar para delimitar o cliente, então ela passou a projetar o modelo de chassi seguindo as normas previstas pelo órgão regulamentador de exigência do projeto de extensão Dynamo. E olhando um pouco para as listas de requisitos, a gente precisou alterar apenas as características principais referentes à ergonomia, onde a gente desconsiderou os pontos de fixação do assento do piloto, uma vez que não ia fazer parte da análise, e a gente considerou como parte de outro sistema a ser analisado. Agora, fazendo uma abordagem do projeto conceitual, essa animação mostra o nosso protótipo digital, que ele é basicamente composto por tubos de seção quadrada e chapas, todos do alumínio 6061. Ele é composto por 4 subsistemas, essa superior é o roll bar, aí tem essa estrutura atrás, que é o suporte da roda traseira, aí tem a estrutura do quadro, que é essa inferior, e a estrutura frontal, que é o suporte das rodas dianteiras. Pode passar. A interligação desses sistemas ele vai ser feito com solda indicada para essas ligas de alumínio, então a solda TIG, e a árvore de funções ela foi construída seguindo as funções requeridas por cada um desses subsistemas. Não teve nenhuma alteração quanto às últimas entregas das monografias. Pode passar. Seguindo essas funções requeridas, essa análise dos subsistemas, foi possível relacionar os efeitos aos modos de falha a que eles estão sujeitos e também selecionar qual tipo de simulação ia ser interessante para fazer a análise do desenvolvimento do nosso projeto. Pode passar. E também não teve nenhuma alteração quanto àquilo que já era estabelecido e analisado no nosso bottom-up. Pode passar. Aqui, a questão da matriz de custo, sim, ela teve uma atualização, devido ao fato de que, durante as simulações, nós precisamos fazer alterações em algumas dimensões, principalmente nessa dimensão das chapas, que são componentes do suporte da roda traseira e da dianteira, e isso impactou diretamente na nossa matriz de custo, e ela chegou a um valor diferente do que estava estabelecido antes, mas ainda assim dentro da nossa meta estabelecida lá nos requisitos. Pode passar. Então, tratando um pouco sobre as simulações realizadas, foram feitas 3 simulações, 3 análises. A primeira delas foi a análise estática, a segunda foi a análise de dinâmica de vibração, e a terceira análise foi a análise de impacto, que foram estabelecidas lá pela nossa determinação do DFMEA, dos modos de falha. Aqui, os dados de entrada para as nossas simulações são os pontos de fixação e os pontos... Pode passar, entra, volta. E esses pontos de aplicação de carga. As fixações elas são feitas nesse suporte da roda dianteira, que fica em contato com o solo, essas rodas, e a parte traseira também tem nesse suporte outra fixação, todas do apoio tipo engaste. Nessa parte central do quadro, foram aplicadas 2 cargas. Essa central mais à frente, ela referencia o peso do piloto, então foi considerado um piloto de aproximadamente 80 quilogramas, e nessa parte mais atrás, superior ali, foi aplicado esse peso dos subsistemas, que seriam o motor e todos os componentes que seriam acoplados no nosso veículo, que corresponde a 30 quilos. A análise feita, ela considera a análise dos elementos finitos. Então, aqui, a nossa malha ela foi selecionada com um alto refino, portanto, uma alta qualidade. Pode passar.
A primeira análise feita, que foi a análise estática, ela considera a ocasião mais simples de esforço sobre a estrutura. Então, quando eu tenho essa aplicação desses esforços, mas a estrutura está por si só parada. Então, a gente pode analisar nos resultados obtidos, essa aqui é a de tensão de von Mises, que esses pontos em azul mais escuro, dispostos em toda a estrutura, nesses pontos de união, de solda, nesse ponto central da aplicação da carga, são os pontos onde eu vou ter maior solicitação, maior valor de tensão. Analogamente, pode passar, Maneira? Analogamente, nesses pontos, nós também vamos ter os pontos de maior deslocamento nessa estrutura. Só que esse deslocamento, ele foi considerado, para o nosso projeto, um deslocamento pequeno. Ele corresponde a 2,6 milímetros, esse máximo, e uma forma de estar amenizando esse deslocamento seria fazer a adição dessas travessas de reforço durante toda a estrutura dessa longarina central. Então, isso diminuiria o deslocamento, porém, ia impactar diretamente na matriz de custo. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a simulação dinâmica de vibração aleatória. A gente escolheu essa análise para simular a vibração que é causada por um solo irregular, porque esse tipo de análise ele não considera vibrações repetitivas ou previsíveis, sim de uma forma aleatória, que é justamente o nosso caso de um solo irregular, né? E para a gente fazer essa simulação, a gente precisou de alguns dados de entrada. O primeiro deles foi o local onde vai ser aplicada a vibração. A gente escolheu como o local de fixação, pois é o local onde vai ser fixada a roda que vai receber a vibração causada por um solo. E o valor de aceleração definido, o valor de aceleração de vibração, foi de 1G, ou 9,81 metros por segundo ao quadrado. A gente considerou as mesmas cargas da simulação estática, né? Não foram alteradas. O intervalo de frequência que a gente analisou foi de 1 Hz a 200 mil Hz. E, por fim, um dos parâmetros que foi mais importantes para essa simulação foi o fator de amortecimento, que aqui a gente tem um gráfico que mostra as oscilações em função do fator de amortecimento, e a gente pode perceber que quanto menor a quantidade de oscilações, maior o fator de amortecimento. E a partir de um fator de 0,7, esse sistema não tem oscilação e volta para a origem de forma mais abrupta, né? A gente pode ver que o Maneira está mostrando ali a curva alaranjada. No nosso caso, a gente não tem esse fator, então a gente teve de fazer a simulação para dois casos. Um com fator de amortecimento de 0,4, que representa uma pequena oscilação, mas ainda tem uma oscilação, outro com 0,7, que representa um retorno mais rápido à origem. Pode passar, Maneira. E com essa variação nesse fator, a gente também espera uma variação na tensão que é desenvolvida. A gente pode ver que por esse gráfico, existe uma variação no coeficiente de transmissão de força, que é no eixo Y ali, o μ. A gente pode ver que entre os fatores de 0,5 e 0,1, que é o intervalo que a gente está trabalhando, tem uma diminuição nesse coeficiente. Logo, a força transmitida também vai ser diminuída. Então, é isso que a gente espera para essa análise. Isso considerando razões de frequência abaixo de 2, né? Pode passar, né? Agora, falando dos resultados que a gente obteve. Primeiro, o resultado que a gente obteve foi das frequências de ressonância, que são onde tem as maiores amplitudes no nosso sistema, né? E do lado da tabela de frequência de ressonância, a gente tem um gráfico que mostra a participação cumulativa de massa para cada frequência de ressonância. Isso significa o quanto do chassi que vibra para cada frequência de ressonância. Por exemplo, uma de 100% no eixo Y, que representaria a vibração total do chassi. E a gente pode ver que a frequência que mais afeta o sistema é a primeira frequência de ressonância, a frequência de 12 Hz. Pode passar, Mariana. Agora passando para a parte que mais interessa para o nosso estudo, né, o resultado de tensão máxima. Aqui nessa primeira imagem a gente tem os resultados para um fator de amortecimento de 0,4. A gente pode ver que são poucos os locais que passam da tensão de 50 megapascal. Essa imagem está limitada a uma tensão de 50 megapascal. Toda a parte que está em branco ali é inferior a 50 megapascal. E os locais que passam dessa tensão, elas estão no suporte da roda traseira, nas longarinas inferiores ali, na cor mais azulada, esverdeada ali. Pode passar, Maneira.
Nessa outra imagem, a gente pode ver o local de tensão máxima dessa simulação, que é justamente na parte de fixação onde foi aplicada a vibração. A gente tem um valor máximo de 236 megapascal, que é inferior à tensão de escoamento, e assim a gente chega a um coeficiente de segurança de 1.2. Pode passar, Mané. Aqui a gente tem a amplitude de deslocamento máxima, que ela é na frequência na primeira frequência de ressonância que foi falada anteriormente, ela se encontra na parte traseira, onde está mais vermelho ali na parte de trás, e tem um valor máximo de 3,4 milímetros. Pode passar, Mané. Agora falando dos resultados para um fator de amortecimento de 0,7. Aqui logo de cara a gente pode perceber que teve uma diminuição da tensão máxima para 206 megapascal, que foi no mesmo local da simulação anterior, porém agora a gente conseguiu chegar a um fator de segurança 1,3. Então, a nossa tese inicial, que se aumentando o fator de amortecimento ia diminuir a tensão, estava correta. Pode passar, Maria. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a simulação de impacto. A gente considerou duas situações, um que é o impacto lateral, dado pela primeira imagem, e outro pelo impacto frontal, pela segunda imagem. A massa de impacto foi considerada de 150 quilos, e a gente considerou um peso médio dos carrinhos da competição e um tempo de meio segundo para o impacto, sendo que a função da intensidade ela vai ficar apenas em função da velocidade. Então, nas simulações de impacto, a gente testou vários valores até a gente atingir a velocidade de impacto que vai ser suportado pelo chassi. Então, a gente vai até chegar tipo, num valor máximo. Por impacto lateral, a gente considerou uma intensidade de aproximadamente 1.000 newtons, que vai representar um impacto de 12 km por hora, aproximadamente. E para o impacto frontal, a gente considerou uma intensidade de 3 vezes mais, que vai representar um impacto de cerca de 36 km por hora. Então, falando um pouco sobre os resultados do impacto lateral, a gente conseguiu chegar a uma tensão máxima de volumices de 277 megapascal. Ela vai ter uma variação cerca de 1% acima da tensão de escoamento do alumínio, que é 275 megapascal. A gente consegue ver também pela imagem, esses pontos verdes, locais que ultrapassam sutilmente tensões de 100 megapascal, que elas vão se concentrar, na maioria, no local de impacto, né? Que vai estar agindo na mesma região da força, e próximo à longarina aqui, perto do suporte da roda dianteira e no suporte da roda traseira. E fazendo uma análise do coeficiente de segurança, para um limite máximo de 1,5, tem 2 pontos que ficaram inferiores. Um que é aproximadamente de 1,4 na longarina do suporte da roda dianteira, que não está referenciado nessa figura, e de 0,98, que está referenciado aqui na suporte da roda traseira, né? Onde a gente consegue ver o ponto da maior tensão de volumices. Outro resultado que vai interessar a gente vai ser o deslocamento, né? Uma vez que essa análise de impacto a gente tem que observar principalmente a segurança com o piloto. Então a gente chegou a um deslocamento máximo de 21,32 milímetros e a gente considerou que não vai afetar o piloto ergonomicamente. E falando sobre os resultados de impacto frontal, a gente chegou a uma tensão máxima de 268 megapascal, que vai representar uma variação de cerca de 2,4% para a tensão de escoamento do alumínio. Como tem uns pontos de tensão de cerca de 20 megapascal, na região de impacto mesmo, dado pela imagem aqui, nos pontos em azul. E vai ter uns locais com tensões acima de 100 megapascal, que vai estar localizado nos portos próximo ao impacto, que vai ser o local com o menor coeficiente de segurança, referenciado por esta imagem, bem ali onde que vai o suporte da manga de eixo, né? Também temos a análise do deslocamento, que vai ter cerca de 1 milímetro só na própria região da força, né, aplicada, então está no eixo Z aqui, que é axial a força, né? E é uma diferença gritante, né, cerca de 95% do deslocamento a menos em relação ao impacto lateral. Então, falando um pouco sobre o processo de fabricação, a gente sabe que o conjunto do chassi é formado basicamente por 3 principais elementos, né? 2 tubos que são quadrados e uma chapa.
e ambos são laminados e conformados pela empresa que será adquirida, né? Então, com esses 3 elementos, a gente vai iniciar pela chapa, que vai constituir a roda traseira e as porta-mangas de eixo. Vai necessitar apenas um processo de fresamento para a confecção da peça. E já os tubos, que vão ser comprados com as dimensões corretas, a gente vai precisar apenas de um processo de corte, né, por uma policorde bancada angular ou com uma serra de corte manual mesmo, para que a gente possa adequar os tamanhos e angulações necessárias para a montagem, né. E a montagem, a gente vai consistir no processo de soldagem, né, dos elementos, em subsistemas e, posteriormente, unir os subsistemas em um sistema completo. Ressaltando que o processo de fabricação deve levar em conta as adequações e condições referentes ao material utilizado, que é o alumínio. Tratando agora de como deve ser feita essa manutenção da estrutura, foi considerada que a manutenção preventiva ela é a mais assertiva. Então, no caso, podem ser feitas em todas as utilizações desse chassi análise visual, que visa ver falhas e avarias a olho nu, pela pessoa que está operando e utilizando o chassi, e também pode ser realizado ensaios não destrutivos a cada 6 meses, que esse período foi uma determinação em consenso com o grupo, em que poderiam ser feitos nessas regiões de solda, em que a gente observou nessas simulações que houveram maior solicitação, então, no caso, uma maior chance de falha. Quanto à manutenção assertiva na utilização do chassi, então é interessante seguir as limitações teóricas que foram abordadas no trabalho, como, por exemplo, a limitação do peso do piloto e dos subsistemas, e também, não menos importante, não deixar o chassi exposto a ambientes corrosivos, uma vez que isso também vai impactar diretamente na operação dele. Bom, agora aqui a gente tem alguns renders que foram feitos para a gente conseguir visualizar melhor o modelo final que a gente construiu. Aqui tem uma imagem mais frontal. Pode passar, Maria? Aí tem um modelo mais completo. Pode passar, Maria. Agora, por fim, a gente pode chegar a algumas conclusões nesse trabalho. Primeiro, falando um pouco sobre análise numérica, que na parte estática a gente encontrou um fator de segurança alto, cerca de 2,6. Porém, quando a gente fez a análise de vibração, a gente chega a um coeficiente de 1,2, que é um valor muito inferior a esse. Aí que a gente percebe a importância de se fazer diversos tipos de análise, não assumir simplesmente o primeiro valor encontrado como correto, né? Isso pode acarretar em um erro de dimensionamento, né? E na parte de impacto, o nosso objetivo era obter os máximos esforços de impacto. A gente concluiu que para o impacto lateral, a força máxima é de 1.000 newtons, e para o impacto frontal é de 3.000 newtons. Isso ocorre porque os tubos da parte frontal têm maior seção do que na parte lateral. E durante a análise, algumas mudanças a gente teve de fazer para chegar a um resultado satisfatório, né? Essas mudanças elas foram nas espessuras das chapas, tanto no suporte da roda traseira quanto no suporte da roda dianteira, e eles passaram de 7 milímetros para 10 milímetros. Pois quando a gente fez, principalmente a simulação de impacto, a gente observou que ali era um local que se concentrava muita tensão, e com essa alteração a gente teve de refazer todas as outras simulações, aí que a gente percebe a importância de ter um processo iterativo. Em relação aos requisitos, todos os requisitos foram cumpridos, tanto geométricos quanto os de massa máxima e de custo máximo também. Sendo assim, a gente atingiu a meta que foi estabelecida no início do projeto. Agora o Maneira vai mostrar um pouco dos desenhos técnicos que foram feitos para a gente concluir nossa apresentação. Então, aqui tem a parte da vista explodida, com a lista de materiais, né? Aqui a imagem do suporte da roda dianteira, com todas as tolerâncias geométricas, solda, porta-roda traseira e o quadro. E o robar.
Acho que era isso, professor. Obrigada pela